tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos continuar o conteúdo, da aula passada. Na verdade, nós vamos iniciar uma nova unidade, que é a unidade 5. Nessa unidade, ele vai falar sobre o processo de urbanização. Querendo ou não, é uma continuação de todas as consequências da industrialização, da modernização do campo, que nós vamos falar tudo sobre isso. Então peguem o livro de vocês na página 80, que vai falar sobre a urbanização. Professora, o que é o processo da urbanização? Calma aí, meu filho, tenha calma, não tenha pressa, vamos lá. O que acontece? Antes de falar do processo de urbanização, é necessário fazer um levantamento histórico, Já falamos que a nossa população até 1950, 60, ela era o quê? Inteiramente rural. Boa parte da nossa população vivia onde? Vivia na zona rural. E esse cenário começa a se alterar na década de 60, de 70 e em 1970 a nossa população era em sua maioria urbana, Que aí a gente vai ter o processo de êxodo rural, que é um dos tópicos dessa unidade, que nós vamos falar sobre esse processo, Já falamos muito sobre esse processo do êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Então, já em 1970 nós vamos ter um maior percentual da população concentrada nas cidades e, consequentemente, vai começar o quê? O processo de urbanização. Professor, o que é o processo de urbanização? Calma, meu filho, calma, que ainda tem algumas coisinhas que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, quais foram as causas que levaram a população a sair do campo para a cidade. Uma delas, a questão da industrialização, E nesse período é justamente quando nós já falamos sobre isso, sobre a industrialização. A industrialização começa nesse período de 60, 70, a sua intensificação, e isso vai gerar o quê? Mais empregos, Então a população vai em busca o quê? De procurar novos empregos, melhores condições de vidas, Um outro motivo é por conta da mecanização do campo. Já falamos sobre isso na aula passada. Quando existe a mecanização do campo, o que acontece? Há o encerramento de alguns tipos de trabalho e surgem outros tipos de trabalhos mais especializados. Como assim, professora? São trabalhos que requer um maior nível de qualificação da pessoa. E os trabalhadores rurais, no geral, não vão ter esse maior nível de capacitação, Então, esse processo de mecanização do campo também facilitou, propiciou esse movimento de saída do campo para a cidade. Um outro processo, que também é muito recorrente por conta da mecanização do campo é o que? A concentração de terras. Já falamos que boa parte das terras dos pequenos agricultores passaram a ser propriedades dos grandes, grandes fazendeiros. Por quê, professora? Porque esses grandes fazendeiros tinham mais condições e mais recursos de investir na modernização do campo, de ter investimento, de conseguir um empréstimo. Já os pequenos agricultores, como é que eles iam conseguir? Eram cada vez mais difícil conseguir um benefício, um auxílio financeiro para manter e modernizar essas pequenas áreas. Então, o que acontece? Há a venda dessas pequenas propriedades para os grandes fazendeiros, e isso vai causar o quê? Uma grande concentração de terras. Já falamos até sobre a questão da reforma agrária, que é uma melhor distribuição das terras que estão sem uma produção, uma colheita, Tendo em vista que esses grandes proprietários possuem muitas, mas muitas terras. Uma outra questão que na cidade lá vai propiciar, por ter uma maior infraestrutura, melhores condições de vida. Professora, como assim condições de vida? Estudo, transporte, saúde, questão de emprego, que é justamente nesse processo que nós já havíamos falado da industrialização, que a industrialização vai acontecer e vai propiciar o que? A maior abertura de vagas de emprego, e isso vai o que? Acabar atraindo essa população do campo. Mas agora vamos lá, o que é a famosa urbanização? Já falamos
Muito. É quando há uma grande concentração da população na cidade. E muitas vezes isso acontece de forma desordenada, que vai acarretar o quê? Vários problemas. Que probleminhas, professora? Moradinhas em áreas irregulares, que consequentemente vai facilitar a proliferação de doenças, por exemplo, doenças hídricas, né? Porque não vai ter saneamento básico, não vai ter infraestrutura de escola para atender todas as crianças e adolescentes. A questão da saúde também não vai comportar todo esse aumento populacional, e isso são uma das consequências da urbanização. Mais na frente nós vamos falar em outras unidades um pouco melhor sobre isso. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? E isso o processo de urbanização ele vai causar inúmeras alterações na cidade, na paisagem da cidade. Professora, mas vai causar que tipo de alteração? Primeiro, geralmente na cidade é onde nós vamos encontrar, né, o maior número de indústrias, de prédios, né? Quando nós falamos da diferença da área rural e da área de cidades, né, das áreas urbanas, quais são as características? Áreas rurais são áreas menos movimentadas, que tem poucas construções, que tem mais vegetação, criação de animais, o desenvolvimento, né, da agropecuária. E já na cidade, quais são as características? A questão de existir muitos prédios, né, muitas construções, edifícios, comércios, indústrias, toda uma infraestrutura bem mais desenvolvida, professor. Então tá querendo dizer que lá no campo não tem isso? Tem, só que em menor proporção, tendo em vista que a população do campo ela é em menor quantidade do que a população da cidade. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, continuando. E essas modificações na paisagem não fica só na paisagem, né? A urbanização ela vai também causar modificações nos tipos de trabalho. Assim como no campo que o encerramento de alguns tipos de trabalho, né? Na cidade também, e há o surgimento de novos tipos de trabalho. Hoje muito se fala na cidade sobre a questão dos trabalhos formais e informais. Professor, o que é isso? Os trabalhos formais são aqueles que a pessoa tem todos os seus direitos resguardados pela legislação trabalhista, né? A pessoa tem o que? A carteira assinada. Nós falamos que a pessoa tem a carteira assinada. Já o trabalho informal, que é um trabalho onde a pessoa não tem a carteira assinada, ela não vai estar resguardada por todos esses direitos trabalhistas. Então ele não vai ter direito a férias, a 13º, né? Não é retirada a contribuição do INSS, ela vai ter que fazer por conta própria. E isso é uma característica geralmente de comerciantes, né? De autônomos, camelôs e por aí vai. E isso na cidade é muito crescente, né? Esse número do trabalho informal, em decorrência, né, da diminuição dos trabalhos formais, da redução das vagas de trabalhos formais. Então, nós vamos ter, consequentemente, apesar dessa diminuição dos trabalhos formais, há muitas indústrias na cidade, né? Nós temos que lembrar disso. E as indústrias, o que é que as indústrias vão fazer? Elas vão fabricar uma coisa, vão fabricar o quê? Produtos. Consequentemente, com uma maior adesão da população nas cidades, vai ficar mais fácil o quê? O consumo desses produtos. Então vai existir o quê? Um aumento dos produtos industrializados. Diferente. Aí nós vamos entrar numa questão que é muito recorrente hoje em dia. Vamos lá para o exemplo. Hoje é muito difundida a ideia que é melhor você consumir produtos orgânicos, né, frutas, legumes e etc., do que consumir produtos que não sejam orgânicos. Por quê, professora? Porque esses que não são orgânicos, eles são feitos produzidos pelas agroindústrias, já falamos sobre elas, né? O que são as agroindústrias, lembrando, são aquelas indústrias que ficam localizadas no campo, só que para ter uma maior produção e a produção ocorrer de forma mais rápida e eles terem maiores lucros, o que acontece? Eles vão colocar produtos químicos nessas matérias-primas, né? Nos legumes, nas frutas, para elas crescerem mais rápido, mais bonito e ter uma menor perca dessa colheita. Então hoje é muito
disseminado isso, né? A questão da produção e do consumo de produtos orgânicos. O produto orgânico, infelizmente, hoje ainda é um pouco, o valor é um pouco elevado por ser em menor produção, né? Então isso também é um exemplo dessas modificações que acabam ocorrendo com o passar do tempo. Professor, antes da modernização do campo, existiam essa questão da utilização de produtos químicos, de fertilizantes, de agrotóxicos? Não. E isso foi desenvolvido com o passar do tempo para maximizar as colheitas, né, as plantações e gerar o que? Mais lucros. Certo? Tudo tranquilo? Um outro tópico muito importante para a gente falar, que já entrando nessa área, né, do campo, que foram também as modificações nas paisagens rurais. Professora, mas a gente está falando de urbanização, urbanização é na cidade. Não, a urbanização também pode acontecer em áreas do interior, nas áreas rurais, né? Hoje nós temos vários interiores aqui no Ceará que são extremamente urbanizadas. Exemplo, Juazeiro, Crato Juazeiro já tem, né, um grande contingente de crescimento vertical, que é a construção de edifícios, né, de prédios. Então isso significa justamente isso. É interessante o quê? Que nós tenhamos ciência que pode existir vários tipos de urbanização em vários lugares, não só na cidade, mas pode existir também nas áreas mais afastadas. Tranquilo? Então vamos lá falar sobre a questão da modificação nas paisagens rurais. Primeiro, a gente vai ter uma interdependência do campo e da cidade. Professora, acabou de dizer que a cidade aí, né, tem a urbanização, tem as indústrias, certo? Correto, mas isso não significa que as cidades, elas não vão ter uma dependência. Então, pessoal, professor, então quer dizer que a cidade, ela vai ser, né, aquela extraordinária? Não, ela vai continuar dependendo do campo, principalmente por conta da produção de alimentos, que essa produção de alimentos é feita em grande escala onde? No campo, né? Então a cidade ainda vai ter essa interdependência do campo, assim como o campo vai ter uma interdependência da cidade. É uma maior circulação de mercadorias, porque nós vamos ter a abertura de muitas rodovias, de muitas estradas, para conseguir justamente escoar tanto a produção das cidades quanto das áreas rurais. Um aumento na concentração de terras, que nós já falamos, né? Os motivos que causam, que acarretam essa concentração de terras. Uma outra questão, o uso intenso de maquinário, né, que aí há o surgimento justamente desses empregos mais capacitados, né, no qual a pessoa ela vai necessitar ter mais instrução para conseguir desenvolver e desempenhar aquela nova função. Por isso que também, né, vai ocasionar o quê? O processo de êxodo rural, a migração da população do campo para a cidade. Gente, eu tô falando muito sobre migração, né, sobre êxodo rural, porque é essencial vocês nunca mais esquecerem sobre isso, tá certo? E uma outra questão também é o sistema de água, energia e telefone. Não sei se vocês sabem, mas por muito tempo, até a década de 50, 60, era comum que nas regiões mais afastadas não não havia, né, a questão da luz, água encanada e muito menos telefone. Só que com o processo de modernização, globalização, as tecnologias elas foram mais disseminadas, né? E cada vez mais foram adentrando no interior das cidades, né? De todas as cidades. Então isso fez com que o interior também se modernizasse. Por isso que a gente vai ter a modernização do campo e toda a alteração da paisagem rural. Pessoal, vamos fazer uma atividade. Pega o livro de vocês e vamos resolver as questões agora. Então, pessoal, voltando para resolver as atividades, na página 80, que é justamente onde vai começar o tópico da urbanização, nós vamos encontrar o quê? Um gráfico, né? Nós já falamos conteúdo da aula passada, do vídeo passado, gráficos, né? A gente vai ter o gráfico de barra, coluna e de setores. Esse gráfico aqui especificamente é o quê? De setores, né? Porque ele vai estar em formato de círculo e ao final ele vai ter que totalizar 100%. Esse gráfico ele vai
representar o quê, né? Nós, quando nos deparamos com um gráfico, nós precisamos o quê? Ler o título, ler a legenda para entender o que aquele gráfico ele está tentando representar pra gente. Então, o gráfico ele está querendo representar o quê? O título, Brasil, população urbana e rural, de 1940 a 2013. Né? Então, nós temos a evolução da população urbana e rural de 1940 até 2013. Então, você consegue perceber justamente essa evolução, né? A troca da maior parte da população da zona rural para a zona urbana, né? Essa transição, essa migração, que é o famoso êxodo rural. Né? Vamos lá resolver a primeira questão. O que os gráficos representam? Ele vai representar as porcentagens das populações das áreas urbanas e das áreas rurais de 1940, né? E tem aí os anos 1940, 1970, 2000, 2010 e 2013, certo? Tudo tranquilo? Na segunda, no período de 1940 a 2013, quais as mudanças registradas nos gráficos? É justamente o que a gente acabou de falar, né? Houve uma diminuição na porcentagem da população rural e houve um aumento na porcentagem da população urbana. Isso significa o quê, professora? Um maior processo de urbanização. Consequentemente, uma migração maior da população do campo para a cidade. Vocês não aguentam mais, né? Eu falando isso. Mas, gente, é isso, é basicamente isso. O êxodo rural, a migração, o processo de modernização do campo, ele vai ser marcado por essa migração da população do campo para a cidade. Vocês nunca mais vão esquecer isso, gente. Tenho certeza na vida de vocês. Em sua opinião, a terceira, em sua opinião, quais são os possíveis motivos dessas mudanças? Entre vários fatores que nós falamos, busca de melhores condições de vida, busca de emprego, né, de melhor educação, a questão das pequenas propriedades não terem como se modernizar por não ter tanto acesso a empréstimos, né, a recursos financeiros, a venda dessas pequenas propriedades para os grandes proprietários. Então tem vários fatores que nós falamos ao longo da aula. Lembrando que toda aula, ao final, eu sempre disponibilizo o esquema didático, que é aquele que a gente bota na sala de aula, na lousa, né? Que a gente bota os tópicos para vocês irem colocando no caderno e acompanhando a aula e o conteúdo tudo direitinho. Continuando, página 81, primeira, lá embaixo. Vocês percebem que existem 3 imagens, né? Na primeira é a questão da pavimentação, né, da rua com paralelepípedos no município de Rio do Pires, né, na Bahia, em 2014. A segunda, loteamento no município de Tucumã, no Pará. A terceira, implantação de postes para instalação de rede elétrica no município de Frutal, em Minas Gerais. O que acontece? O que é que tem de em comum nessas 3 imagens? São regiões, são municípios do interior desses estados, né? Do interior do Pará, do interior da Bahia e no interior de Minas Gerais. Isso significa o quê? Que o que eu já havia falado, a modernização da área rural, né? A chegada aí da questão de energia, de luz, de água, né? A questão do loteamento que vai propiciar a construção de casas, consequentemente vai acontecer o quê? O processo de urbanização também na área rural, né? Já falamos disso nessa aula hoje, gente, não tem como esquecer. Primeira, quais modificações é possível perceber nas paisagens mostradas nas fotografias, né? Na primeira a gente tá vendo aí que né? Pressupõe-se que era uma área aberta, que aí nós vamos ter a construção desse calçamento, dessa pavimentação em forma de paralelepípedo. Na segunda, a gente vai ter um loteamento que ele é novo, até porque ele não tem a presença, né? A gente não consegue identificar a presença tão significativa de novas casas. E na terceira, a instalação de rede elétrica, né? No município de Frutal, que é uma região que interiorana. Né? Então aí é o que é a ampliação da rede elétrica até os municípios do interior da cidade, né? Das grandes cidades. A segunda, em sua opinião, essas modificações estão ligadas ao processo de urbanização? Explique o porquê. Sim, totalmente, como já havíamos falado. Pavimentação, que no geral
Essas três vão mostrar o quê? O maior desenvolvimento das infraestruturas, né? A questão de deslocamento, de energia, de moradia, que isso vai propiciar o quê? A atração de novas pessoas para aquela região. Isso vai fazer com que muitas vezes a população que já era daquele município e foram para a cidade acabem retornando para a cidade, que nós vamos chamar de migração de retorno, que é o que acontece muito, principalmente agora com os nordestinos que foram na década de 70 e 80 para a região sudeste, né? Eles já se consolidaram, conseguiram juntar um dinheiro, construir casa e estão retornando para a região nordeste, né? Para sua área de origem. Isso a gente vai chamar de migração de retorno, não esqueçam. E a terceira e última, quais são os impactos dessas modificações no dia a dia das pessoas que vivem nesses impactos? Os impactos, quando nós falamos de impactos, tem os impactos positivos e os negativos, né? O pavimento, ele vai facilitar o escoamento de mercadorias, né? A transição, né? O transporte de pessoas. O loteamento, ele vai propiciar que aquela região ela seja mais povoada, só que se não tiver questão de saneamento, né, toda uma infraestrutura que consiga comportar aquelas pessoas daquele loteamento pode ser um problema, né? A questão da energia, áreas que não tem energia, agora as pessoas vão poder ter uma geladeira, né, ter algo para fazer com que sua alimentação, por exemplo, sua saúde melhore, né, por conta da alimentação. Então a gente vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Tranquilo? Até aqui? Então vamos para a próxima página, página 81, né? Vai ter um texto aí que ele vai falar sobre o grafite, muito legal, vamos ler. Grafite unido o campo à cidade. O grafite é uma expressão artística que nasceu e é praticada nas cidades. Suas temáticas, porém, não se restringem ao espaço urbano. O projeto Conexão Rural, desenvolvido em algumas escolas da rede pública do estado de São Paulo, utiliza o grafite para trabalhar com os alunos a importância do campo para a produção dos alimentos consumidos nas cidades. Aqui que a gente falou, a interdependência, campo e cidade. Eles não podem se desligar, um dependem do outro. Os alunos participam de aulas que abordam as relações entre o campo e a cidade e a dependência alimentar do espaço urbano para com o espaço rural. É justamente o que eu estava falando. Depois aprendem sobre a história do grafite e suas técnicas com grafiteiros profissionais. Por fim, expressam o que aprendem nos muros das escolas. Muito legal, né? Essa questão dessa interligação, né, da cultura que é típica, né, das cidades e começar a adentrar nas cidades mais rurais. Qual a importância do grafite em uma ação como o projeto Conexão Rural? É justamente levar a cultura que é bem típica da região, das áreas urbanas para as áreas rurais, para fazer justamente essa interligação, né, essa troca de informação e de cultura. A segunda, no lugar em que você vive, há grafites pelas ruas, nos muros e nas fachadas de prédios da cidade? Se sim, que temáticas eles representam? Se não, você gostaria que houvesse em que espaços? Né? Nós conseguimos identificar muito grafite ali nos muros da UFC, né? Ali no Dragão do Mar, né? Só que são grafites culturais, né, que tem o intuito de embelezar a cidade, né, aqueles grafites, né, que são os pichadores, que é totalmente diferente. Tem os grafiteiros e tem os pichadores. Os pichadores é com o intuito de degradar os bens públicos. Já os grafiteiros não, é com o intuito de embelezar a cidade. Então vocês pesquisem, procurem outras áreas onde existem esses grafites e coloquem aí na questão de vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós discutimos nessa aula de hoje e, se Deus quiser, até a próxima aula. Fiquem em casa, não esqueçam disso. Beijo, tchau!